Boa tarde, meus amigos, gravando mais uma reflexão aí. Dessa vez mostrando a diferença entre a relação entre Caifás, Nicodemos e Jesus. Esses três personagens do Novo Testamento. Ali você vê uma diferença entre essas três personalidades ali no Novo Testamento, que quem era Caifás? Se você ficar, Caifás era um político ali naquele meio religioso ali que ele se inseria. Ele e Nicodemos eram mestres, ali mestres em Israel. Só que o que acontece? Você vê uma diferença entre a personalidade de Caifás e a personalidade de Nicodemos. E ali dentro daquele sinédrio, ali dentro daquele grupo, com certeza tinha uma divisão ali, tinha a turma de Caifás e a turma de Nicodemos, ali dentro ali daquela cúpula política ali de Israel, daquela época. E o que acontecia? O, e nisso, você vê qualquer meio político, você vê isso até hoje. Você vê aqueles que respeitam as leis, no caso os homens, se tratando de Nicodemos, a turma de Nicodemos ali, você vê os homens íntegros, né, os homens que verdadeiramente estão em busca da verdade, né, que estão ali, eles utilizam a ferramenta ali da política ali como uma mera organização social e verdadeiramente estão em busca da verdade. Que é o caso da turma de Nicodemos ali. Mas a turma de Caifás é um tipo de personalidade que é o quê? Que além deles se interessarem pelo poder, pela política, eles trazem isso para a noção existencial deles. Eles levam aquele poder que eles têm na mão ali, eles encaram aquele poder ali como parte da persona deles, da, da identidade deles, aquilo ali. E entra naquela questão do infantilismo. A pessoa ela já não está governando ali porque ela se interessa pelo bem, porque a pessoa se interessa pela organização social, ela já está governando ali com o ego. Quanto mais poder ela tem, mais poder ela quer. Toda pessoa que ofenda o, aquela posição de poder dela ali é agredida, é torturado, é morto. Então esse era o grupo de Caifás. O grupo de Caifás era homens egocêntricos, homens que se interessam pelo poder por por pura identificação com aquilo ali, não porque não tem nada assim de sagrado, entendeu? Se interessar pelo espiritual, pelo religioso. E eles querem o poder, entendeu? Para compensar essa parte que eles não têm, essa parte sagrada do ser humano, de se espiritualizar, de você manter dentro de você uma parte do espírito. Esse grupo de Caifás, eles representam na sociedade esse grupo de gente que não tem parte nenhuma com nada espiritual, gente que não tem consideração nenhuma pelo o que é o espírito, o que é a pureza do espírito, entendeu? São grupos de pessoas que eles estão ali simplesmente pela política, pelo poder, e vão matar e vão torturar todo aquele que for contra isso, que ameaçar a hegemonia deles. Esse era o grupo de Caifás. Agora, o grupo de Nicodemos já é aqueles cara que
eles se interessam pelo poder, mas não para agregar nada à sua identidade, à sua noção existencial. Não tem nada a ver com infantilismo, entendeu? Diferente do grupo de Caifás, que a criança ela tem uma noção de... das primeiras coisas que a criança aprende é a noção de posse, é a noção dos seus brinquedos. A primeira palavra que a criança aprende é a palavra meu, me dá, é meu. A criança, uma das primeiras noções que a criança pega quando está crescendo é a noção de posse. Então tem ser humano que arrasta isso para a vida toda. Entendeu? Você cai num egocentrismo que até na parte você pode estar velho, entendeu? Mas aquilo que você tem, se tirar aquilo de você, vai tirar a sua identidade. É o que acontecia com o grupo de Caifás. Esse tipo de homens egocêntricos, homens infantilistas, que já não estavam interessados na doação, no interesse verdadeiro pela paz, para trazer alguma coisa para aquele povo de Israel ali daquela época ali. Ele estava querendo poder, estava querendo prestígio, estava querendo tapinha nas costas. Então, esse grupo de Caifás, diferente do grupo de Nicodemos, o que aconteceu com o grupo de Nicodemos? Eram homens íntegros, homens que verdadeiramente estavam interessados pela verdade, entendeu? Pela busca, e não estavam interessados em poder, não se ofendiam. A palavra era certa, não se ofendiam com quem apresentava algo que estava em consonância com a verdade. Não se ofendiam com profetas, porque a identidade dele já estava vinculada a algo sagrado. A pessoa já está, quando está buscando, ela não se incomoda mais com o outro. Quando você está se incomodando com o outro, tem algum problema em você. Quando você está se incomodando muito com o outro, entendeu? Quando o outro ele coloca em xeque a tua identidade, entendeu? Que é a situação que Caifás estava. Quando você está se incomodando muito com o outro, ele se incomoda. Por que ele se incomodava com Jesus? Jesus só fazia o bem, não dava testemunho dele mesmo, não se exaltava perante a multidão. Pelo contrário, ele fala, eu não sou nada, quem dá testemunho de mim é o Pai, eu não dou testemunho de mim mesmo, eu sou um servo, estou aqui para ajudar as pessoas. Então, qual o motivo da inveja de Caifás? O problema que Caifás tinha com Jesus, de mandar aquela mulher lá para testar Jesus, a mulher que foi pega em adultério, entendeu? Mandou vários testes lá, mestre, o que faremos, entendeu? Para pegar Jesus em algum erro. Armaram armadilhas para Jesus, esse grupo de Caifás, esse grupo de invejoso. Então, qual o problema dessas pessoas com o inocente? Jesus era um homem inocente, não dava testemunho dele mesmo, só fazia o bem, só curava. Então, qual o problema psicológico, entendeu, desse grupo de Caifás? Que se arrasta até hoje em sociedade. A gente vê essas pessoas invejosas, pessoas que se fecham em sociedade, entendeu? Corruptas, mentirosas, entendeu? Esse tipo de homens, entendeu? Do grupo de Caifás, que se arrasta até hoje. E tem os Nicodemos. Os Nicodemos são os homens que se interessam verdadeiramente pela verdade. Tanto é que Nicodemos ele foi procurar Jesus à noite, foi procurar Jesus e tirou a dúvida lá com Jesus, perguntou, mestre, o senhor falou de novo nascimento, como pode um homem ele entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus ele fala para Nicodemo, ué, você é mestre em Israel, você não sabe disso? Você é mestre em Israel, você não sabe dessas coisas? Outra vez a impaciência de Jesus com certos temas, entendeu?
com certas infantilidades. Jesus ele ficava abismado, entendeu? Como, pô, os caras são mestres, os caras não sabem disso. Jesus ele não tinha problema com os mestres. Jesus, como ele falou, eu não vim para os sãos dessa terra, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa, eu vim para os fracos. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração. Jesus ele veio para esse tipo de gente, não veio para os mestres. Jesus ele sabia que tinha mestre no mundo. Que o ser humano ele tem a capacidade de alcançar o sagrado, de conhecer os mistérios. Entendeu? O ser humano ele tem essa capacidade de alcançar isso. E Jesus ele deixa claro isso quando ele fala com Nicodemo: ué, você é mestre, cara. Você não sabe dessas coisas? Você não sabe dessas coisas? Você é mestre, você não sabe dessas coisas? O novo nascimento não é da carne, é da água e do espírito. O espírito que ele se modifica. Ele não fica nesse infantilismo do poder que Caifás tinha. Entendeu? Que aquele grupo de Caifás tinha homens invejosos, homens covardes, entendeu? Infantilistas, entendeu? Que estava ali pelo puro poder, pelo puro prazer do poder. Entendeu? É esse tipo de gente, entendeu? Que Jesus em que não está interessado no espírito. O novo nascimento é da água e do espírito, segundo a palavra. Então você nascer do que seria nascer? A questão de Nicodemos. O que seria você nascer do espírito? É quando, através do esforço, que segundo ele, o reino ele é conquistado pelo esforço, pela espada, através do esforço, você se esforçar em focar a tua mente não nesse infantilismo de Caifás, do poder, mas focar nas coisas do espírito. Focar a tua atenção, focar a tua energia nas coisas do espírito, não mais da carne. Esse seria o novo nascimento. Até que a tua dependência das coisas da carne ela se enfraqueça ao tal ponto que você se torna autossuficiente no espírito. Você não depende mais das coisas da carne. Você não é mais escravo dos prazeres, você utiliza o prazer em segundo plano. O prazer não é mais o primeiro plano na tua vida. Você utiliza o prazer, você não deixa de ser humano, você não deixa de ser humano, mas você passa a ser um homem espiritual. Que as coisas da carne estão em segundo plano. Eu utilizo as coisas da carne, mas eu sei viver sem essa coisa da carne. Como Paulo falou, eu sei estar bem na riqueza, eu sei estar bem no luxo, eu sei estar bem na fartura, na miséria, eu sei estar bem quando eu estou vestido, quando eu estou nu, quando eu estou me mendigando. Entendeu? Porque o espírito ele passa a te sustentar. Independente das tristezas, independente das dores, o espírito ele é superior a tudo isso, essas questões humanas. Até na beira da morte, até no sofrimento. O espírito ele é soberano a qualquer ciência psicológica vinculada à carne, a qualquer sabedoria humana. O espírito ele é superior. O que é o espírito? O espírito é tudo aquilo que não está mais sobre posse do homem, aquilo que você não pode manipular, aquilo que você não pode reter na tua memória e você falar que não, agora eu sei, agora eu estou aqui, está gravado na minha memória, eu estudei, entendeu? O espírito é isso, o homem ele não pode tomar posse disso. O espírito ele trabalha em consonância com a carne. É que nem duas peças do quebra-cabeça. Se você não moldar a tua peça do quebra-cabeça ali para você se encaixar no espírito, para você se mesclar com o espírito, e como você se mescla com o espírito de Deus?
Você se mescla com o Espírito de Deus, você enfraquecendo a tua carne. Você enfraquecendo os teus desejos, não é você negar os desejos. É você enfraquecer os desejos a tal ponto que quando você voltar, entendeu, para você consumir os prazeres carnais, você não ser mais dependente dele. Você consumir os prazeres carnais de uma forma secundária, dando prioridade ao espírito. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento é do espírito, da água. Você não ser mais a mesma pessoa, você não ser mais escravo da carne. Jesus ele fala para Nicodemo: você é mestre, você não sabe dessas coisas. Então Jesus, esse tipo de pessoa, os caifases da vida, esses caifás, pessoas egocêntricas, pessoa que mata por inveja. Caifás era extremamente invejoso, Caifás. Matava por inveja, por não poder ser o que Jesus era. Armava armadilha para Jesus. Entendeu? Nicodemos já era o cara que ele reconhecia, entendeu, que Jesus era um profeta, só que por causa da política, por causa das regras sociais, ele não podia ir contra ali o grupo de fariseus deles ali, ele não podia. Ele tinha que seguir as regras ali que mandava a casa. Ali. E esse tipo de pessoa como Jesus, entendeu? O tipo de pessoa que infelizmente mais sofre em sociedade. Os Jesus da sociedade são os que mais sofrem. São as três personalidades que existem no mundo: Caifás, Nicodemo e o Jesus. Jesus, entendeu? Ele não era um revolucionário no sentido de ser contra as regras sociais. Jesus ele pagava imposto. Jesus, numa ocasião, ele mandou Pedro tirar um peixe da água. Pedro vai lá, pesca, tira o peixe da água. Entendeu? Quando você tirar o peixe da água, você vai encontrar uma moeda na boca do peixe. Você vai lá e paga o imposto. Jesus ele não era contra as regras sociais, ele não veio trazer uma revolução no sentido de acabar com as regras sociais, acabar com... Pelo contrário, Jesus ele cumpria as regras sociais, entendeu? Mas a revolução de Jesus que ele veio trazer é a revolução do Espírito. É você não ser mais dependente do que esses caifás eles jogam na sociedade. Que esses líderes, como Caifás, ele quer o quê? Eles querem que o povo ele consuma o que eles estão produzindo. O que Caifás está produzindo? Você tem que consumir o que Caifás está produzindo. Você tem que admirar Caifás. Entendeu? É esse tipo de líder que existe no mundo. E se você não for contra Caifás, se você não usar a tua vida somente para você pagar teus impostos, você tem a sua noção como cidadão, a noção dos seus direitos e deveres. Jesus era um cidadão. Jesus ele tinha noção dos seus direitos, dos seus deveres. Se você cumprir só isso, e você não der honra para Caifás, para esses Caifás, entendeu? Você é perseguido e você é morto. Essa é a realidade do mundo. Essas pessoas egocêntricas, doentes, entendeu? Que estão no mundo, entendeu? Que estão no poder não para trazer algum bem, para fazer algum bem para a sociedade, mas para agregar cada vez mais poder, cada vez mais prestígio a eles mesmos. Entendeu? Então, se você não for um tipo de ser humano, ou um tipo de pessoa como Jesus, entendeu? Você corre o risco de você cair na malha de algum Caifás. Você corre o risco de cair na rede de algum Caifás. Se você tem um estilo de vida como o de Jesus,
você respeita a sociedade, você é um bom cidadão, mas você, pela tua humildade, pela tua forma de agir, entendeu? Você ofender o estilo de vida, a identidade de algum caifás, ele vai te perseguir, vão te torturar, vão te matar por sacanagem, por inveja. Esses são os caifás da vida. É essas pessoas que estão soltas em sociedades ocultas. Esses caifás, homens invejosos, homens mentirosos, hipócritas, que não tem mais parte nenhuma com espírito, com virtude, com honra, não tem mais noção disso. E eu deixo esse estudo, essa distinção, essa diferença entre essas três personalidades de sociedade, o caifás, o político ganancioso, o político invejoso, o político que mata, o político que mata por ódio, por inveja. Nicodemos, que é o político que verdadeiramente está interessado em alguma mudança social, está interessado no bem, que respeita os profetas, que respeita quem se dedica, quem dá a vida para trazer o bem para a sociedade, os Nicodemos e os Jesus. Os Jesus são aqueles que verdadeiramente eles dedicam a sua vida 100% para o Espírito. Nicodemos ainda estava 50% para a política e 50% para o Espírito. Nicodemos ele sabia da verdade, mas ele respeitava o procedimento ali da política, ali, ele não ia contra ao que mandava a casa, a maioria ali de homens corruptos ali. Se tinha 80% de homem corrupto ali e 20% de homens bons, de homens íntegros, esses homens íntegros, eles não iam contra os 80% dos homens corruptos que estavam ali. E a proporção era essa, ali dentro devia ter uns 20% de homens íntegros, mas que não iam contra a política, não iam contra as regras ali. Esse é o segundo tipo de pessoa que vive em sociedade. É o homem íntegro, mas ele, de alguma forma, ele caga, ele faz vista grossa para certas coisas para poder viver, para não ter problema, entendeu? E os Jesus são os caras que eles não engolem isso. São os caras que estão 100% no espírito, que falam mesmo, e esses são os piores. Esses são perseguidos, esses são torturados, são mortos por caifás. Por caifás. É isso aí.